Seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, este tempo de pandemia em que nós todos os dias lemos um salmo e meditamos nele. Nós vamos meditar hoje no Salmo 97. O Salmo 97 parte daquilo que são chamados os salmos de soberania ou salmos do rei. São salmos que exaltam a majestade do Senhor, por exemplo, como o Salmo 96, o salmo anterior, ou o Salmo 93. São salmos, então, dedicados à grandiosidade do Deus de Israel e que neste, em particular, nos fala sobre as implicações disto para o crente. O Salmo 97 diz o seguinte: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e justiça são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem as imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos teus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. O Salmo começa então com uma exaltação de Deus, uma declaração, não é apenas algo que poderá ser um desejo ou um voto, é uma afirmação. Reina o Senhor. Deus, de facto, tem o poder e Ele é soberano sobre a terra. É a afirmação do salmista. É uma declaração de soberania universal. O Senhor reina sobre toda a terra. É interessante mencionar as ilhas. Nós já falamos isto em outro salmo. Se você tem acompanhado, já deve talvez guardar este conceito. Sempre que encontramos a noção de ilhas no livro de Salmos, mas no Antigo Testamento, de um modo geral, estamos a falar sobre algo remoto. O povo de Israel não era um povo navegador, era um povo que tinha receio do mar, não dominava o mar era sempre símbolo de algo distante, caótico, perigoso. Então as ilhas são um extremo, é uma coisa muito distante. Então quando fala que o Senhor reina e se alegram até as ilhas, significa que então o poder de Deus chega mesmo a todos os extremos. Nesta altura temos que ter a noção de que o próprio conceito do mundo era bastante mais pequenino do que aquilo que nós temos hoje em dia. A partir do verso 2 até ao 5 nós temos uma teofania, uma descrição, digamos, da chegada de Deus, uma visão do Senhor. Esta visão inclusive, ao ler, nós nos recordamos, por exemplo, da teofania, da presença do Senhor no Monte Sinai, não é? Em que há nuvens, há escuridão, há relâmpagos, há fogo, há tremor. O povo, na altura, quando teve esta experiência, nós lemos lá em Êxodo, o povo estremeceu, ficou com tanto medo, que depois disse a Moisés: olha, é melhor tu ires ao monte sozinho, porque isto é assustador. E realmente esta presença do Senhor, esta chegada do Senhor é descrita como algo muito assustador. É tão impressionante, porque é descrito que Deus derrete até as montanhas. E vamos lembrar aqui algo que é importante: nada subsiste à chegada do Senhor. O que podia ser descrito de mais significativo em termos de criação são as montanhas majestosas. A chegada do Senhor derrete as montanhas. E se nós lembrarmos outro particular, ainda fica mais significativo. Lembremos que para os povos antigos, as montanhas também representavam uma coisa um pouco distante, afastada, e os altos montes eram marcados como a morada dos deuses. Por exemplo, para os gregos, era o Olimpo, não era a morada dos deuses. E vários outros povos tinham esta noção. Os deuses moravam no topo das montanhas mais altas. Estas montanhas, aonde moram os deuses, não subsistem quando o Deus verdadeiro chega, porque estas montanhas se derretem. Por isso há aqui uma noção de menosprezo, de desvalorização dos outros deuses, dos ídolos, mais ainda do que em outros salmos. Por exemplo, há uma progressão no que diz respeito à superioridade de Deus e à inferioridade dos deuses pagãos no Salmo 97, por exemplo, comparado com o Salmo 96. Há vários salmos que nos falam sobre Deus como sendo superior e os outros povos como sendo uma coisa sem importância, ídolos que não veem, não ouvem, não falam, etc. Mas aqui
digamos, o salmista quase que vai mesmo a um extremo, porque ele diz a certa altura que os deuses, todos os deuses, vão se prostrar diante de Deus. É o que encontramos no versículo 7. A prostração é o gesto principal de adoração, significa curvar-se, ajoelhar-se, colocar a testa no chão diante de alguém. Agora imaginem, se os outros deuses se prostram diante do Deus de Israel, é porque eles são muito, muito, muito inferiores. E isto é, digamos, um ponto alto daquilo que é a descrição da superioridade do Deus de Israel. E mais uma vez esta superioridade é descrita no versículo 9, não é? Deus é altíssimo, sobremodo elevado. Lembremos que este é o conceito de santidade na Bíblia. Santidade significa separação. Separação no sentido de superioridade em termos de qualidade, de vida correta, de vida santa, de vida pura. Deus é completamente diferente, Ele é superior e por isso Ele é descrito neste salmo de forma tão extraordinária. Muitos salmos começam no individual e progridem para o universal. O salmista começa adorando a Deus e termina com toda a terra adorando a Deus. Aqui parece que é um bocadinho ao contrário. Todo mundo adora a Deus, todo o universo adora a Deus e Israel deve adorar ao Senhor, e a parte final do salmo traz as implicações disto para o crente individual ou para os servos de Deus verdadeiro. Se Deus é este Deus soberano, se Deus é este Deus superior, tão elevado, quais são as implicações então para o crente? Bem, a número 1, no versículo 10, é a santidade. Aqueles que são do Senhor, aqueles que amam o Senhor, detestam o mal, afastam-se do mal. Compreendem que o Deus de Israel é um Deus que não aceita o pecado e por isso, se eles amam a Deus, eles também detestam o pecado, porque eles não querem ficar afastados do Senhor. O pecado afasta e nós não queremos ficar afastados, então detestamos o mal, nos afastamos do mal. Veja bem, não é só evitar o mal, não é só disciplinar para não cair no mal, é detestar o mal, é crescer na santidade, ao ponto de permitir que o Senhor vá transformando a nossa visão do pecado na visão correta, a visão que Deus tem. Deus tem a visão correta do mal, Ele tem a visão correta do pecado e nós precisamos ter esta visão também, desenvolver esta capacidade de olhar para o pecado e perceber que ele é realmente muito mau. Mas porque vivem uma vida santa, porque se afastam do mal e se aproximam da visão de Deus, estes justos do Senhor têm luz. E aqui luz tem a ver com direção, com propósito, tem a ver com clareza de vida. Ao contrário dos idólatras que estão confundidos, que estão envergonhados, que estão em dificuldade, que não têm direção, que não sabem para onde ir, aqueles que adoram o Senhor, aqueles que são os seus servos, que procuram viver uma vida santa, que detestam o mal, têm luz. Na sua vida há clareza, há direção, há propósito, porque eles se aproximam do Senhor. O Senhor é luz, o Senhor é clareza, o Senhor é o Criador que nos dá propósito e sentido. E quando junto dele estamos, nós temos a luz que nós precisamos para a nossa vida. E esta vida de santidade iluminada corresponde evidentemente à alegria, à satisfação, não é? E há uma adoração ao Senhor. É uma visão, digamos, escatológica, final, em que todo o mundo está adorando ao Senhor. E os crentes alegres diante de Deus, vivendo numa vida de santidade, sendo iluminados e tendo a sua vida dirigida pelo Senhor, alegram-se, exaltam, festejam diante de Deus que Ele é um Deus grandioso e merece esta nossa adoração. É um salmo de contentamento, é um salmo de grande expectativa, porque ele parece nos falar sobre algo que ainda vai vir, que é o governo absoluto de Deus sobre toda a terra, em que o mundo inteiro vai experimentar de forma concreta então a superioridade de Deus, a sua justiça, e vai se prostrar em adoração. Para nós, como servos do Senhor, fica o apelo a uma vida de santidade, a uma vida de proximidade de Deus, em que o Espírito Santo vai nos dirigindo e nos fazendo detestar o mal, ao ponto de podermos viver vidas santas, que são iluminadas, dirigidas pelo Senhor, com propósito que nos enche de alegria e satisfação. Louvado seja o nosso Deus, grandioso Deus, Altíssimo Senhor.